E aí pessoal, vamos para mais um vídeo do Sung Senhor das Sombras? Vamos descobrir o que aconteceu com ele lá na quest diária? Então deixa seu like para ajudar, por favor inscreva-se no canal, muita gente vê mas ainda não se inscreve, então não perde essa oportunidade de me ajudar a trazer conteúdos ainda melhores para vocês. Sky, fui! Nosso vídeo começa com a irmã do Sung acordando de um pesadelo e constatando que ele ainda não estava em casa. Ela então volta a dormir na esperança que ele não tinha esquecido as responsabilidades dele no dia seguinte na escola dela. Nos é mostrado então o nosso menino lutando e derrotando as centopeias como um louco, upando de nível e se curando. Ele conseguiu derrotar todas elas e ainda faltou 3 minutos. Com esse tempinho, ele analisa a loja em busca de uma arma que o ajudasse a derrotar os cavaleiros, quando ele fosse voltar para a quest de mudança de trabalho. Ele acha uma bem cara, não tem jeito, vai ser essa mesmo. E assim, do nada ele gasta 2,8 milhões de ouro. Tá rico o nosso menino Sung. Olá, eu gosto de... Ele então usa uma bandagem para prender a adaga na mão e não perdê-la durante a luta. Além disso, ele usa a pedra de habilidade que ele ganhou quando derrotou o Igris e ganhou a habilidade Toque do Dominador, que consiste em uma habilidade meio que telepática, fazendo com que ele consiga interagir com objetos e até pessoas, só com a vontade dele, mas tem um limite. Ele não consegue mover coisas muito pesadas, como ele bem tentou ao mover a centopeia, mas falhou. O tempo então acaba, e ele acaba voltando para a missão de troca de classe. Ele tinha um exército de armadores esperando por ele lá, mas agora com sua nova adaga, ele passa a Tramontina facilmente em todas. Ele começa a achar estranho, pois ele já não ganha nenhum ponto de experiência. Ele nota que as armaduras não passam de invocações dos magos. Assim, ele vai em direção para lidar com eles primeiro. Ele arremessa uma adaga na cabeça de um e já foi de vala. Com isso, um pouco das armaduras são destruídas na hora. Ele ativa a furtividade para poder se aproximar sem ser detectado. No mesmo momento, os magos já usam sua habilidade para achar ele. Mas tudo fazia parte do plano dele, pois assim os magos também são revelados. Ele então puxa sua adaga de volta com a nova habilidade Toque do Dominador e já passa a Tramontina em outro. Ele se prepara e já derrota outra armadura, só com essa habilidade. Quando ele está em cima de uma pilha de armaduras e achando que estava indo bem, acaba sendo perfurado por um inimigo por trás. Ele então gira com um golpe e derrota o inimigo sorrateiro. Já vai para cima de outro mago e Tramontina nele. Os magos restantes então se juntam e fazem um círculo de invocação único, aparecendo um golem gigantesco, com a fusão das armaduras, que tenta atacar nosso Sung, que desvia até com certa facilidade. O Sung percebe que por causa do golem, muitas armaduras acabam se fundindo, deixando assim um campo livre. Em uma arrancada, ele ataca os magos restantes e os derrota na Tramontinada. Aparece então uma mensagem do sistema, dizendo que sua classe será escolhida com base nos pontos que ele acumulou, e continua falando que aonde ele vá, o ceifador o segue, que ele tem força para subjugar qualquer que fique em seu caminho, que a vontade dele de ficar forte consegue até chamar aqueles que estão no Vale da Morte. Assim, nosso menino já começa a ficar um pouco preocupado com aonde isso estava indo. Então aparece a mensagem final: sua classe é Necromante. O Sung fica em desespero, pensando sobre a classe, que é uma classe que usa magia e ele aumentou seus atributos à toa e decide de primeira até recusar. O sistema o comunica, falando que essa é uma classe única, se ele tinha certeza. Ele então repensa e começa a refletir que com essa classe ele poderia fazer um exército igual os magos faziam com as armaduras. E ele poderia então farmar as dungeons solo, mas não tô sozinho assim, né pessoal? Ele aceita, o sistema começa a contar os pontos. Ele ganha vários pontos bônus por estar com a vida quase cheia, por ter derrotado todos, ter aguentado o tempo inteiro da missão e outras coisas. Ele então é promovido para Senhor das Sombras, que basicamente é o estágio final da classe Necromante. Com isso, sombras densas o cercam e parece que se fundiram nele, se tornando um só com ele. Nesse momento, ele começa a ouvir os ruídos, os sons de gritos. Percebe que ganhou uma habilidade nova, a Extração das Sombras, que consiste em ressuscitar os oponentes que ele acaba derrotando. E os gritos, pessoal, parecem vir das armaduras que ele tinha derrotado. O sistema sugere que ele tem uma frase de comando. Ele escolhe: ergam-se. Imediatamente, uma mão em forma de sombra aparece de dentro da armadura e indo em direção ao ar. Ela se apoia no chão e aparece por fim um exército de armaduras de sombras sob o comando do nosso Sung.
Ele nota que tem um limite de quantas sombras é que ele pode invocar e guardar. Ele lembra do Igris. Ele não ia deixar o vermelhão para trás. Algumas sombras acabaram tendo que ser descartadas para que ele pudesse invocar o Igris. Ele chega perto e fala: erga-se. Mas acabou falhando. Ele tenta uma segunda vez e falha novamente. Ele lembra do trono vazio e fala para o Igris parar de seguir alguém que já não está mais lá, que era para ele agora proteger o nosso Sung e dar novamente o comando. Erga-se. E finalmente nosso Igris aparece, todo trajado nas sombras. Sung então nomeia de somente Igris. Ele acaba até subindo de nível quando invocado. Isso nos mostra que as sombras têm níveis que podem ser melhorados. Vamos ver até onde nosso Cavaleiro vai chegar. Se você já sabe, já deixa aqui nos comentários. Nosso menino Sung está evoluindo cada vez mais, pessoal. Aonde será que ele vai parar? Se você gostou desse vídeo, tem muitos outros aqui no canal. Talvez você goste desse que estou deixando aqui no card para você. Dá uma olhada lá. Deixa seu gostei, inscreva-se no canal e comente o que achou do Igris, o Cavaleiro das Sombras. Sky indo. Fui!